Vamos lá. Então vamos lá. A primeira coisa é se apresentar, né? Eu sei que você já veio aqui, você é sócio do Thunderbird, falaram muito nos comentários que você parece com o Thunderbird. Se apresenta para o povo aqui. Olá, sou Conrado Rubner, eu sou professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, estudo e pesquiso o STF, já escrevi muito sobre isso, sou colunista da Folha, colunista semanal. E estamos aqui de novo, Vilela. Quando você esteve aqui, você me mostrou o livro, eu falei, a gente precisa fazer um. Exatamente. Tem que ser logo, porque é um assunto extremamente importante. Exatamente. Então, o pretexto para essa minha vinda de novo aqui é o livro que eu escrevi, chamado Discreto Charme da Magistocracia. Então, obrigado por essa oportunidade. Tem muito assunto, Temos né? a melhor companhia aqui para esse papo. Tá bom, então se apresenta para o povo aqui, como é a primeira vez, não é? Eu quero meu presente aqui, ó. A lata, a capa, né? Do seu livro, bela capa, inclusive. Um quê de super-herói com essa capa aí, né? E vamos falar muito sobre ele. Então, se apresenta para o povo. Bom, eu sou Thaís Bilenque, eu sou jornalista, eu cubro política há bastante tempo já. Cubro o Supremo, mas não só, cubro os três poderes, basicamente Brasília. Eu fiz um podcast chamado Alexandre, sobre o Alexandre de Moraes, sobre o ano de 2023, enfim, várias informações. É uma série narrativa com 6 episódios e eu faço um programa toda semana no UOL que chama A Hora, para analisar a política nacional. Então estamos aqui para falar dessa situação do Supremo agora, né? E o meu presente inútil, né? Você tá muito esquecendo. útil. Você acha que você vai sair sem me dar? Eu não ando Por quê? na minha bolsa sem uma balinha. Isso é pra voz? Pra tudo, pra fazer companhia durante Sério? o dia. Então fica aí minha companhia. Espero que não esteja vencido, né? Porque o pessoal às vezes traz coisa vencida e a gente passa mal Dá aqui. uma checada, Vilela. E sem açúcar? Fechou. Valeu. Conrado, a gente pode começar com o quê? Com conceitos, com linha do tempo, como funciona a divisão de poderes. O que vocês acham legal para a gente começar? Imagina que a pessoa que está assistindo aqui não entende nada ou entende muito pouco. Então vamos ser bem didático. Por onde a gente começa? Eu acho que a gente pode começar não por um conceito da separação de poderes, muito abstratamente, transformar isso aqui numa aula ou numa estrutura muito professoral, assim, que não vai interessar aos ouvintes e não vai ser tão útil. Mas acho que a gente pode começar especificamente por uma discussão sobre o papel do STF. E para aproveitar o gancho do meu livro, que gerou a ideia desse programa, o livro ele cunha um neologismo, uma palavra que é magistocracia. Isso. A ideia de magistocracia é uma palavra que combina a ideia de magistratura com aristocracia. E essa palavra tenta basicamente designar ou delimitar uma fração do Poder Judiciário em geral, não só do STF, e de como essa fração no sentido, um certo grupo muito influente que exerce poder no Poder Judiciário, governa de maneira ilegítima, governa o Poder Judiciário, né? E a característica desse grupo que eu chamo de magistocracia é que é um grupo que faz arranjos de legalidade muito questionável, em primeiro lugar, para aumentar sua remuneração, né? Então tem uma discussão atual em paralelo com essa do STF, discussão antiga, mas que está mais forte hoje por razões óbvias, sobre penduricalhos. Penduricalhos são essas manobras, esses artifícios para aumentar sua remuneração. O Brasil faz um esforço para estabelecer um teto na remuneração de magistrados e de outras carreiras públicas. Esse teto é a remuneração que a Constituição estabelece para ministro do Supremo. Hoje o teto constitucional é R$49 mil. Ninguém poderia ganhar mais do que R$49 mil. Só que há certos truques para fugir disso. Pela criação de penduricalhos. Então, eu não quero me estender nisso, porque ainda vai dar muito pano para manga, mas a magistocracia... Ela tem até o terno deles, não é? Pois é, a magistocracia é dinheirista, é rentista. Essa é uma primeira característica. A magistocracia ela é avessa a controle, ela é avessa a responsabilidade, ela cria mecanismos para, em nome da independência judicial, em nome da autonomia que o ato de julgar precisa ter mesmo, eles, de alguma forma, acabam se blindando
de algum tipo de controle externo para... Ou de prestação de contas. Ou de prestação de contas, né? Eles gostam muito da família também, né? Então eles incluem até aí todos nós gostamos, né? Mas eles criam mecanismos para beneficiar a família, não só por meio de nepotismo mais cru, tal como a gente conhece e é tradicional no Estado em geral, e o país sempre também faz esforços para combater o nepotismo, mas por outros meios mais criativos, por exemplo, favorecer parentes que advogam nos respectivos tribunais onde esses juízes exercem autoridade. Então hoje você tem muito parente advogado, você tem uma advocacia particular de parentes que obtém muitas vantagens em termos monetários e em termos de entradas nos tribunais superiores, que é uma forma bastante irregular de se praticar advocacia. Você tem conflitos de interesse. Então a magistocracia é isso, ela é isenta em controle, ela tem uma característica familista, no sentido de privilegiar e ilegalmente, não reconhecendo conflitos de interesse, os seus parentes advogados. Ela é rentista porque multiplica suas formas de ganhar dinheiro. Ela é promíscua porque ela promove encontros os mais diversos que geram conflitos de interesse. E o conceito de conflito de interesse é importante nessa história porque isso afeta e atinge a noção de imparcialidade que a gente precisa ter quando um juiz julga o teu caso, ou quando o juiz julga casos ainda mais com maior magnitude, como no Supremo Tribunal Federal, que tem uma agenda muito importante de julgar constitucionalidade de leis e uma outra agenda muito importante de julgar crimes dos políticos mais poderosos do país. Então eu fiz uma curva aqui, Vilela, para falar do que a gente está falando quando fala de magistocracia. A gente não está falando só de ministro do STF, ainda que ministros do STF, pelo menos alguns deles, e é importante ter cuidado para não generalizar, eu não estou falando que o judiciário é isso. Estou falando que existe no judiciário esse grupo, e esse grupo é muito influente, esse grupo é hegemônico. E para democratizar o judiciário, para trazer formas de maior legitimidade do judiciário, a gente precisa enfrentar esse problema, não a instituição em si, mas um grupo e uma cultura que desenvolve esse tipo de prática. O livro trata mais ou menos disso, é um conjunto de análises que contam um pouco a história, que acompanham um pouco a história do país nos últimos 10 anos. Então, acho que esse é um bom ponto de partida, discutir essa ideia de magistocracia, que tem tantas características assim. Depois podemos falar, na quantidade da conversa, qual que é o papel do judiciário. O judiciário pode intervir na política, mas enfim. Isso importante, né, Thaís? A gente pode explicar isso para o pessoal, qual que é o papel do judiciário? Claro. Eu acho, assim, Vilela, para começo de conversa, né, é muito importante notar que o livro do Conrado começou a ser escrito em 2018. O primeiro texto está lá. Eu começo a ser colunista da Folha em 2018, então 70%... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!